Bem, hoje, quarta-feira, olá a todos, dia 14 de abril, mais uma sessão de estudos do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 5º, tratando das manifestações físicas espontâneas, em continuação, né, a esse capítulo 5º. Hoje nós vamos tratar dos itens 87 ao 89. Muito interessante, eu creio que todos vão gostar, né, do conteúdo, né? E sobre as manifestações físicas espontâneas, o subtítulo, ou pelo menos os temas que nós estamos estudando é ruídos, barulhos e perturbações, lançamento de objetos, fenômenos de transporte. Como eu falei, muito, muito interessante. Então, o item 87. Vamos lembrar, assim, que a gente tem sempre que se situar na época de Kardec, quando ele escreveu esse livro, para que a gente possa não ter choque do tipo, esses fenômenos são muito comuns, né? Hoje a gente não vê tanto. É de vez em quando que a gente escuta falar a respeito, às vezes até pelo noticiário, né? Mas, vamos lá. Então, as manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Algumas vezes degeneram em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Nossa, isso vocês vão ver pelos exemplos aí, como é interessante, né? Móveis e objetos diversos são derrubados, peças de todo tipo são atirados de fora para dentro. Portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis. Ladrilhos são quebrados, o que não se pode levar à conta da ilusão. Então, isso é mais do que evidente. Nós estamos vendo as coisas se quebrarem. A gente está vendo objetos serem arremessados. Vem de lá de fora, de repente está dentro da casa, caindo. No telhado, quebrando telha, pedras, né? Movimentos de objetos, né, dentro da casa, mesa que muda de lugar, coisa desse tipo. Muitas vezes o derrubamento ocorre de fato. Doutras, porém, só se dá na aparência. O que ele quer dizer com isso? É que às vezes cai coisa, faz o barulho, sim, mas tem hora que faz o barulho da coisa caindo e não caiu nada. Muitas vezes, já falei, ouvem-se vozeirios em aposentos contíguos, aí na sala ao lado, né? Barulho de louça que cai e se quebra com estrondo. Então está lá na cozinha, caiu, que estilhaçou todo, né? Madeiras que rolam pelo soalho, mas vai lá e não aconteceu nada disso, é só o ruído, né? As pessoas da casa acorrem, né? Vão até o lugar que aconteceu o evento, né? E encontram tudo calma e em ordem. Mal saem e começa todo o tumulto de novo, né? Então, é o barulho de pessoas, é coisa quebrando, né? Eu me lembro de ter, num capítulo anterior de estudo, eu lembro de ter comentado que uma funcionária da empresa, né, uma ex-funcionária, ela falava que a máquina ligava, a máquina de lavar roupa. Ela escutava o barulho e falou, puxa, deixei ligado. Aí ia lá e não tinha nada ligado, era só o ruído da máquina. O item 88. As manifestações desta espécie não são raras, nem novas. Então, de novo, vamos lembrar da época que estava acontecendo isso aí, que era que Kardec estava escrevendo, era naquele momento, era século XIX. Poucas serão as crônicas locais que não encerrem alguma história dessa natureza. Lembra que eu falei no começo? Às vezes a gente sabe através do noticiário. Então, e não é raro isso, as crônicas locais, os noticiários locais comentarem a respeito disso, dar lá uma notícia a respeito disso. É fora de dúvida que o medo tem exagerado muitos fatos que, passando de boca em boca, assumiram proporções gigantescamente ridículas. Então, o desconhecimento leva a esse folclore, essa mistificação, essa superstição, né? Então, coisa que, né, fora, é sobrenatural, né? Com o auxílio da superstição, as casas onde eles ocorrem, esses fenômenos, né,
foram tidas como assombradas pelo diabo. Ainda tem até o autor, né? E daí todos os maravilhosos ou terríveis contos de fantasmas. Então, isso diverte. Quem de nós não teve na infância um grupo de crianças ali de noite comentando a respeito de assombração, né? Por outro lado, a velhacaria não consentiu em perder tão bela ocasião de explorar a credulidade e quase sempre para a satisfação de interesses pessoais. Então, essa velhacaria, né, que são os aproveitadores, né, aqueles, os vigaristas, né, aproveitam, né, e tomam vantagem disso. Aliás, facilmente se concebe que impressão fatos dessa ordem pode produzir, mesmo dentro dos limites da realidade, em pessoas de caracteres fracos e predispostas pela educação a alimentar ideias supersticiosas. Então, tem gente que gosta disso, se alimenta disso. Pessoas que têm uma fraqueza aí de caráter. Em coisas terríficas, se convertem as mais simples, quando suas causas são descobertas. Então, isso que Kardec trouxe para a gente, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, esse conhecimento acerca da espiritualidade, deixou de ser essas causas sobrenaturais, casos sobrenaturais, passou a entrar no campo do natural. O que nós não tínhamos era explicação. Ninguém mais terá medo dos espíritos quando todos estiverem familiarizados com eles e quando os a quem eles se manifestam já não acreditem que estão às voltas com uma legião de demônios. Então, Kardec, muito coerente, muito lógico, nos levava sempre a pensar dessa maneira, né? Vamos tratar a coisa do nível natural, para o nível natural. Isso não passa de coisa natural. Isso acontece em qualquer lugar, qualquer época. Aí ele comenta sobre que na Revista Espírita se encontram narrados muitos fatos autênticos desse gênero, entre outros, a história do espírito batedor de Bergzabern, cuja ação durou 8 anos. Então, nas revistas espírita de maio, junho e julho de 1858, ele conta sobre isso. 8 anos aconteciam ruídos, barulhos, tal. Então, eu sublinhei por quê? Porque esse nós vamos comentar aqui. Eu tirei da revista espírita, né, para tirar toda a surpresa de vocês, né? Então, eu vou contar a história aqui, ou pelo menos iniciar, né? Também tem outro lugar, Diebelsdorf, né? Isso na Revista Espírita de agosto de 1858. Também a história do padeiro das grandes vendas, perto de Dieppe, de março de 1860, a Revista Espírita. E no nosso estudo, nós vamos estar, logo, daqui a alguns capítulos, também o espírito, né, o caso da Rua de Noyer, em Paris, né? Está na Revista Espírita de 1860. Também tem outro de Castelnaudary, que é também o espírito, aí já estava até rotulado como espírito, né? E tinha o título da história como A História de um Danado, né? Fevereiro de 1860. E a do Fabricante de São Petersburgo, de abril de 1860. E tem mais outras ainda, mas ele está citando aí, e nessas, na Revista Espírita, essas estão incluídos. É fácil buscar. Então, se a gente vai lá, nos números de maio, junho e julho de 1858, a gente encontra. E para encontrar é muito fácil. Daqui a pouco eu vou colocar aí para quem tiver interesse, ou então coloco na nossa lista de distribuição os links para que as pessoas possam acessar, né? Vocês que têm interesse podem acessar. Bom, então vamos falar um pouco da história do espírito batedor de Bergzabern. Bom, primeiro que ele está dividido em 3 partes, né? Nas revistas
as edições da Revista Espírita de maio de 1858, junho também de 1858 e também julho de 1858. E foi chamado de O Espírito Batedor de Bergzabern. Então, isso acontece na Baviera, quando era dividida ainda a Alemanha, né? Então fica, acho que é sudoeste né? Da Alemanha, né? E nesse jornal, o redator F.A. Blank, né, em maio de 1852, ele publicou uma brochura, um pequeno suplemento nesse jornal, né? E ele chamou, né, o que naquilo era um comentário geral, todo mundo só se falava nisso, né, num lugar muito pequeno lá, né, na Baviera, e ali acontecia o caso do batedor da Casa do Alfaiate. Começou no dia 1º de janeiro de 1852. Foi até 1860 isso aí. Foram 8 anos. Né? E acontecia na casa do alfaiate Pedro Zanger. Zenha, na verdade. Eu até fui buscar como é que se falava isso aí, Zenha, né? No Google Translator, e aí o som é esse, né? E acontecia no quarto de da filha dele, chamada Filipina, uma menina, não deu a idade dela, mas uma menina. Né? E começou com som de marteladas crescentes, e eles vinham crescendo, e era próximo à cama da menina. E tinha a hora marcada, das 21h30 às 22h30. Então, 9h30 da noite até as 10h30 da noite, aconteciam essas batidas. Como ela tinha a hora marcada, o que acontece? Como tinha hora marcada, eles achavam que era alguém que tinha que era alguém enfermo que estava no quarto vizinho, da casa vizinha, e batia na parede. Passava algum tempo batendo na parede. Né? Só que aquilo começou a se intensificar, começou a passar desse horário, e aí eles começaram a buscar a origem disso aí. Mexiam no chão, revolveram o chão, chegaram a derrubar uma parede, porque vinha o som da parede. Né? Mudava a cama de lado, de um lado para outro, e o ruído acompanhava o novo local da cama. Então, se estava na parede do lado da janela, batia ali e tal. Depois ia para o lado da porta, a cama. Então, e continuava o barulho. E eles mudavam e continuava aquele barulho. Bom, eu gostaria de comentar que essa reportagem, isso que foi escrito aí pelo esse F.A. Blank, né, esse redator, tem muito mais detalhes, é muito mais rico. E outra, ele é dividido em 3 partes. Nós vamos falar só da primeira parte, para que a gente também não estrague tanto a surpresa aí, né, de ver o acompanhamento. Porque realmente é bastante interessante, e Kardec até fala que esse levantamento que foi feito, ele não deixa nada a desejar ao que foi feito na América. Ou seja, ele estava se referindo às irmãs Fox, porque foi muito documentado, foi buscado a origem disso, foi estudado ali, né? Mas ninguém sabia nada sobre espiritismo, né? Não tinha nada ainda porque lembre-se que foi no ano de 1857 que o Livro dos Espíritos foi publicado. Então, até lá, pouco se sabia, ou quase nada se sabia, sobre essa realidade espiritual. Então, eles não tinham explicação. Então, era interessante que o ruído começava quando a menina dormia. Então, ela dormia, e aí as pancadas começavam. Né? E outra, ela chegava a mudar de quarto, e o ruído acompanhava. Então, as pessoas começaram a fazer experimentos, assim, né? Muda de quarto. Eles chamaram as autoridades, o médico e a polícia. Pobre polícia, né? Sempre resolvendo os casos intrincados aí, né? Então, chamava e não tinha explicação. Ninguém conseguia explicar o que era aquilo. Né? Então, ela dormia e dormindo, ela mandava
o espírito bater o número de vezes. E era interessante porque, bom, então ela estava num processo de sonambulismo. Já estou até, né? Como a gente já estudou isso, então já podemos até comentar. Ou seja, ela falava dormindo, dava orientação para o espírito, falava, quanto, ó, de 9 pancadas, aí ele dava 9. Agora você vai dar 15, ele dava 15. Aí você vai dar 23, ele dava 22. Ela falou, faltou uma, ele batia uma. Então, porque ela estava muito atenta ali. Aí pedia para contar, dá 106 pancadas. E ele batia certinho lá, 106 pancadas. Aí ela dava um número maior, né? E ele, assim, tipo, 1000 e tantas pancadas. E ela contava as pancadas, enquanto ele ia batendo. As pessoas que acompanhavam, contava até um determinado número e já desistia, né? Aí ela falava, faltaram tantas, você só contou 1000 e poucas, né? Aí ele batia aquelas que faltavam, né? Então, ela conversava com ele e ela dava ordem para ele. Então, ela comandava e ele obedecia. Ela mandava ele parar, ele parava. Mandava continuar, continuava. Mandava ele marchar, aí tinha som de marcha. Som de arranhar. Agora você vai arranhar, não vai mais bater. Ele arranhava, dava som de arranhando, assim, como se tivesse um objeto arranhando a parede, né? Acontecia da cama levitar, as pessoas tentavam manter para baixo, não conseguiam, né? E ela teve um momento que eles escrevem que ela fala: agora nós vamos falar do nosso Senhor, né? Vem até perto da cama. E ele vinha, parava de bater e ela contava coisas sobre religião, sobre alguma coisa assim do cunho religioso. E ele ficava lá escutando, né? Outra coisa que aconteceu, chegaram a levar para uma casa vizinha, e acontecia na casa vizinha aquilo. Aí levou para uma parente, avó, tia, alguma coisa assim, ele fala em meia légua, né? Pelo que eu me lembro, meia légua é 3 quilômetros, 6 quilômetros é uma légua, se eu não estou enganado, pelo menos no Brasil era assim, né? Então, 3 quilômetros de distância e o ruído ia acontecer lá naquele local. Então, Kardec, depois, ele, né, ainda nessa mesma edição, de maio, eu tirei alguns excertos aqui do que ele, dos comentários dele, na Revista Espírita, essa de maio de 1858. Examinando as coisas do ponto de vista espírita, torna-se evidente que o espírito que se manifestou era inferior ao da menina, pois lhe obedecia. Então, ele analisando, né, o que estava, porque ele pegou o relato e analisou, né? Então ele falou: bom, essa menina, esse espírito é inferior a essa menina, né? E também subordinava-se até aos assistentes, pois esses lhe davam ordem. Então, até as pessoas que estavam participando ali daquele evento, dos acontecimentos, eles davam ordens e o espírito obedecia. Ou seja, bata tantas vezes, vá para lá, vá para cá, arrasta e, né, faz barulho em tal lugar. E ele atendia, né? Se não soubéssemos pela doutrina que os chamados espíritos batedores estão na parte inferior da escala, aquilo que se passou não seria uma prova disso. Então, essa era a confirmação da escala espírita, né? Quando ele coloca assim aquela gradação dos espíritos, né? Desde os inferiores até os puros, passando pelos intermediários. Então, os batedores são aqueles que estão bem lá embaixo. São aqueles que não têm o que fazer. São aqueles que estão querendo chamar atenção de alguma maneira, né? Mas com que propósito se manifestou? Por que aconteceu isso aí? Por que tem esses ruídos? E durante 8 anos, imagina isso perdurando tanto tempo. A notícia não diz que tenha sido chamado. Então, ali ninguém chegou a esse ponto de perguntar: escuta, você veio porque quis ou alguém te chamou, né? Hoje, que estamos mais experimentados nessas coisas, não se deixaria entrar um visitante tão estranho sem que ele informasse quais os seus propósitos. Apenas podemos fazer uma conjectura.
Então, como Kardec, naquele momento que ele escreveu esse artigo, em 1858, né, que ele fez esse comentário, eles já tinham isso, eles já falavam com o espírito. O que te trouxe aqui? Era perfeitamente normal fazer essa pergunta. E o espírito responder. Então, naquela época, não tinha nada disso, né? Quanto à menina, a criança, é certo que era um desses médiuns de influência física, médiuns de efeitos físicos, dotados, ainda que contra a sua vontade, dessa faculdade e que estão para os outros médiuns, assim como os sonâmbulos naturais estão para os sonâmbulos magnéticos, que ela era sonâmbula natural. Ela conversava com o espírito, e todo mundo ouvia ela falando, né? Esses são os links que eu vou enviar, tá? Então tem a primeira parte do artigo, né, que ele chamou de parte 1, depois a parte 2 e parte 3. A parte 1 é de maio de 1858, da Revista Espírita, junho de 1858, da Revista Espírita, que é a parte 2, e a parte 3, julho, faltou um H ali, a perninha do H, né? De 1858. Isso aí é muito fácil encontrar na Kardecpedia, ou Kardecpedia, né? É só entrar lá, digitar o espírito batedor de Bergzaber, e aí vai encontrar os três, né? Vai estar dizendo ali quais são eles. E tem o link aí de baixo, na de maio de 1858, que é né, o roteiro de estudos, né, tal, que é as considerações sobre o espírito batedor, né, que Kardec faz algumas considerações, né? Então, esse é o nosso estudo, tá, de hoje, mas eu vou aproveitar isso, vou adentrar um pouquinho mais, aproveitando um pouquinho mais do tempo, tá? Se vocês permitem aí, né? O item 89, né? Não raro, tais fatos assumem o caráter de verdadeiras perseguições. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que, durante muitos anos, todas as manhãs encontravam suas roupas espalhadas, rasgadas e cortadas em pedaços, por mais que tomassem a precaução de guardá-las à chave. Vocês já pensaram que brincadeira de mau gosto? Toda manhã acordavam, durante muito tempo isso, e não tinham roupa para vestir, porque está tudo rasgado ali, tudo cortado. Olha que incômodo. O que esse espírito queria? Será que ele queria chamar atenção? Será que ele queria se vingar delas? Eram 6 irmãs, todas morando junto, e no meio delas certamente tinha uma médium de efeitos físicos. A muitas pessoas tem acontecido que, estando deitadas, mas completamente acordadas, lhes sacudam os cortinados da cama, quer dizer, a roupa de cama, né? Tirem as cobertas com violência, levantem os travesseiros e até joguem as pessoas, né, fora do leito. Fatos desses são muito mais frequentes do que se pensa, lembrando aí que ele está falando em 1850 e pouco, tá? Porém, as mais das vezes, os que são vítimas deles nada ousam dizer, por medo do ridículo. Então, está passando por isso, mas não fala nada, pô. Vão pensar que eu estou louco. Eu não vou comentar isso. Sabemos que, por causa desses fatos, se tem pretendido supor alguns indivíduos como atacados de alucinações, submetendo-os a tratamentos a que se sujeitam os alienados, o que os torna realmente loucos. Então, a pessoa passa de alienado, né, segundo a visão do médico, ali, passa para louco de verdade mesmo, né? Porque vai ser tratado assim. Sobre isso de as pessoas deitadas em roupa de cama e tudo saía, eu mandei numa dessas sessões de estudo, mandei depois para o grupo, um link daquela palestra, uma palestra do Dr. Alberto Almeida, que ele conta que teve um caso que ele foi constatado, ele viu a pessoa ficava amarrada
Durante a noite, ela acordava, eu ia dormir e tal, e ela acordava amarrada, com cordas, com tudo ali na cama. E tinha gente que achava que era coisa dela, mas o espírito fazia isso, esse tipo de coisa. Então, pode tirar a roupa de cama, pode mudar o travesseiro do lugar, pode rasgar a roupa, né? Estraçalhar a roupa, cortar. Então, imagine, eu fico pensando realmente no incômodo que é isso, né? E o custo, claro. Né? E aqui, esse último, né, agora que a gente vai finalizar, a medicina não pode compreender essas coisas por admitir entre as causas que as determinam apenas o elemento material, onde se vê erros frequentemente calamitosos. Então, naquilo lá que aconteceu na Bavária, então vai lá, levam quem? Levam o médico e a polícia para ver se resolve aquilo, para ver se pode dizer o que está acontecendo lá. O médico chega a levar a menina para a casa dele, para analisar, para avaliar tudo. E lá os fenômenos seguem iguais, acontecendo como se estivesse na casa, no quarto dela. E aí, quando manda para casa, fala, olha, não tem solução para isso, não tem como explicar isso. Manda de volta para casa e cessa todos os fenômenos lá na casa desse médico. Né? Um dia, a história descreverá certos tratamentos em uso no século XIX, como hoje se narram certos processos de cura da Idade Média. Olha que comparação bem feita, né, que ele faz. No século XIX, né, que era o atual dele lá, tinha cura para algumas coisas que na Idade Média não tinha. Ou seja, esse tipo de coisa vai ser algo que vai ser muito bem explicado e vai ser muito assim espalhado, muito comum no futuro. Então, do mesmo jeito que no passado não tinha explicação para algumas coisas, no futuro ia ter explicação para muitas coisas que aconteceriam no século XIX. Admitamos perfeitamente que alguns casos são obra da malícia ou da malvadez. Porém, se tudo for bem averiguado e se ficar provado que não resultam da ação do homem, deveremos convir em que são obra ou do diabo, como dirão alguns, ou dos espíritos, como dizemos nós. Mas de que espíritos? Então, isso a gente vai saber na próxima semana. Ah, uma coisa também, só lembrando que quando ele fala que se for tudo bem averiguado, tal, fica bem provado, né? Que não resulta da ação do homem. Foi levantada a possibilidade que o Pedro Senha, ele, aquele senhor lá, né? Ele era o alfaiate, podia ser alguma falcatrua, alguma mistificação. E ele tinha um caráter à prova, a toda prova. Ele não era ninguém que fizesse qualquer coisa do gênero. Ele era conhecido, tinha um histórico de bom proceder, então ele estava toda, ninguém duvidaria dele. Então essa esse comentário também está lá naquele na brochura lá que foi feito, né, no caderno do jornal lá da Baviera. Na próxima semana, nós vamos seguir falando ainda, né, das manifestações físicas espontâneas, é parte desse estudo, né, e a gente já invadiu um pouquinho do que é isso aqui, né, ainda hoje. Esse era o nosso tema de hoje, esse era o nosso estudo. Agora podemos comentar, né, porque coisa mal assombrada assim. Bom, a Enedina tem um comentário para fazer. Não, na verdade, uma pergunta. Para que isso aconteça, para esses fenômenos acontecerem, tem que existir a ação do médico, certo? Não? Porque aconteceu uma coisa uma vez em casa, o Toninho tinha vendido uma caminhonete e a pessoa foi lá em casa pegar o documento. Que
nós não conhecíamos, mas a gente sabia que era um homem de bem, um homem normal, digamos. E o homem foi, assinou, entregou. A hora que o homem foi embora, assim, do lado da porta de saída da minha casa, eu tinha uma cristaleira, eu tinha um vaso em cima dessa cristaleira. E eu lembro que foi eu e ele acompanhando esse homem até a garagem, até logo, logo. Quando nós voltamos, não tinha ninguém na sala. Quando nós voltamos, a gente abriu a porta e escutamos um estouro. O vaso, ele não quebrou, ele explodiu. Mas explodiu, que sujou toda a minha sala, o vaso de cristal, mas ele explodiu. Agora eu pergunto, foi assim, digamos, como é que eu vou dizer, energia desse homem? O que pode ser? Olha, eu estou com Kardec, sabe? Kardec fala assim: primeiro explora todas as causas naturais e depois, não, e depois, se todas as causas naturais não forem, né, satisfeitas, aí vão partir para esse lado espiritual, para o fenômeno físico, né? Pode ser, vamos conjecturar, do mesmo jeito que Kardec fez aí. Que no que você abriu a porta, eu não sei a temperatura se estava fria, se estava quente, alguma coisa. Pode ter havido um golpe de ar, né? Veja bem, são suposições, tá? Então vamos partir para os fenômenos naturais, da natureza, né? Que pode ter sido aí algum choque térmico, alguma coisa. Tem ali no vaso, tinha terra, tinha tudo, né? Não, é vaso vazio. Vaso, tá, vazio. Então, alguma coisa natural. Agora, digamos que não tem nada não tem nada natural. Vamos então partir agora da possibilidade de ser um fenômeno mediúnico ali, com defeitos físicos, né? Que também não está fora de questão. Então ali o que tinha que ter? Tinha que ter um médium. Talvez esse homem fosse médium, né? Então seria uma condição. Vamos partir que ele é médium, né? Tinha um espírito querendo se aproveitar desse material e fazer daquilo uma manifestação física. Então, já tinha ali. E, claro, tem esse terceiro que é muito importante, que é permissão. Por algum motivo, foi permitido, então aconteceu esse fenômeno, né? Esse fenômeno físico. Então, se está tudo descartado que não é nada natural, pode ser sim. Por que não? Né? E o cara foi embora, não voltou mais, não aconteceu mais nada, não quebrou mais nada lá. Então, pode ser que essa pessoa tenha sido. O que acontece num caso desse? Uma criança fazendo isso, então, como Kardec está explicando, é exatamente isso. O médium tem que estar presente ou não, porque o espírito, se ele tiver conhecimento, ele pode carregar com ele esse material. Buscando o médium distante. Então, ele pode buscar, então, agora estou falando o contrário, ele pode tirar do médium e levar para outro lugar. Então, então tem um médium ali, de efeitos físicos. Então, ele pode fazer acontecer alguma coisa ali, como pode fazer acontecer um pouco mais distante, se o espírito tem essa capacidade de transportar esse material, né? Se não, é só no local ali mesmo. Então, tem um médium de efeitos físicos, tem um espírito que não tem o que fazer, como é nesse caso aí desse espírito batedor, como Kardec se referiu a ele, né? Um espírito batedor que está na escala espírita na parte bem inferior, né? E teve a permissão para chamar atenção para o mundo, né? Que ficou registrado de uma forma muito coerente, de uma forma investigada, e foi relatado aquilo lá. E é interessante que no relato ele fala, olha, o redator, eu não tenho explicação para isso. Eu deixo para os leitores e para aqueles que sabem o que é isso aí, darem a resposta, chegarem a alguma conclusão. Porque nós não temos isso aí. Então, ele só estava relatando aquilo. Ele não tinha condições de dar opinião, de fazer nada. E ele foi muito isento. De novo, se vocês puderem ler esse caso aí, na íntegra, na Revista Espírita, vocês vão ter um conhecimento bastante interessante e ver a observação, como é que eles trataram aquilo. E aí vão poder até fazer um paralelo com o caso das irmãs Fox. Então, conclusão.
Só resumo. Médium, de efeitos físicos, o espírito que tem a vontade de fazer isso e a permissão. Se não tiver essas 3 condições, não acontece. Se foi isso que aconteceu na casa da Enidina, anos atrás, que um vaso se quebrou, e foi, né, foi um fenômeno espírita, né, o espiritual, e de efeitos físicos, teve o médium, que entrou e saiu, teve o espírito querendo fazer isso, e teve a permissão de fazer. Luiz, eu tenho uma pergunta, que na verdade é uma curiosidade. Tem mais uma pergunta aqui. Me parece que quando você estuda as manifestações no livro dos Espíritos e na revista espírita, muitas vezes as crianças serviam de médiums. E hoje a gente sabe que o Centro Espírita, a Casa Espírita, não tem criança. Inclusive, Divaldo, no livro dele, na vida dele, conta o quanto foi difícil para ele se desenvolver. Chico, eu acredito que Isabel Schubert também fala da dificuldade. Esses médiums mais de idade, eles tiveram dificuldade no desenvolvimento porque nenhum centro espírita aceitava por eles serem crianças. E por que antigamente era mais aceitável? Sim, Beninho, pode falar. Na verdade, Você tem que falar bem alto, Beninho, senão... essas crianças, elas eram médiums naturais, né? Hoje existem muitas também, né? Mas a gente sabe que a criança, se ela for desenvolver sua mediunidade, ela vai sofrer muito. E às vezes ela é tão criança e ela não vai entender muita coisa. Então é necessário, e já dando, desde criança, ela fazendo a evangelização infantil, que traz conhecimento, né? E na hora adequada, aí ela é chamada ao desenvolvimento. E os pais cuidarem de tal forma que não aconteça muito isso. Muita pressa em casa, muita, né, evangelho e tal, e a criança fica protegida, até que ela chegue o momento, né? Porque você sabe como é que receber um espírito, né? Ele é sofredor, e passar isso para a criança é muito difícil. Mesmo para a criança um pouquinho mais... Para o adolescente já é uma coisa mais normal, né? Mas uma criança de 7, 8 anos, às vezes 5 anos de idade, a criança sofre muito. Que o Chico e o Divaldo começaram, né? Nessa idade eles já sentiam. Mas eles vieram com uma missão. Veja, eu só reforçando o que a Verinha está falando, imagine uma criança, ela não está totalmente formada física e psicologicamente. O fenômeno mediúnico, ele é físico, né? Agora, Chico Xavier, por exemplo, ele foi manifestar realmente a mediunidade dele aos acho que 19 anos, alguma coisa assim, né? Foi bem mais para frente. O Divaldo também foi um pouco mais, não foi desde aqueles 8 anos quando se manifestou, né? Então, esse respeito que nós temos hoje é em virtude disso. Vocês imaginem um espírito muito sofredor, claro que os espíritos amigos não vão permitir isso, assim, né? Mas a troco de nada, assim, mas um espírito sofredor está em contato com essa criança, né? Ou então mesmo fisicamente, ela não tem estrutura para isso. Então é melhor realmente esperar. Só colocando aí o que a Verinha falou, né? Só colocando um pouco mais aí em cima disso. Já as meninas que foram trabalhar, que trabalharam na codificação, eu acredito que aqueles espíritos permitiram isso para aquelas crianças que já estavam numa idade, assim, adolescente, pré-adolescente, alguma coisa assim, já estavam numa fase que permitiria isso. E os espíritos que se comunicavam através delas, normalmente eram espíritos mais elevados, estavam trazendo a codificação.
Então, é diferente um obsessor empedernido, daqueles realmente agressivos, com a vibração toda que tem, né, num corpo frágil, e um espírito elevado, né, nesse mesmo corpo frágil. A diferença é gritante, né? Então, muito provavelmente tenha sido isso, viu, viu, Inês? Oi. E realmente elas vieram preparadas para isso. Pois não, Ana Paula? Não, eu acho que a gente também tem que pensar que toda regra tem exceção, né? E nesse caso que você estava falando por último aí, no caso da codificação espírita, é uma exceção, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não pegar as exceções e virar a regra, né? Por exemplo, no centro que eu frequento em Campinas, por ele ser um centro muito grande, né? E tem um trabalho de evangelização lá que provavelmente tem mais de 40 crianças, né? É óbvio que nessa quantidade de crianças eles percebem, né, as crianças que têm uma mediunidade mais... Porque tem uma outra questão, né? A gente não sabe até que ponto se completou verdadeiramente o processo da reencarnação, né? Porque esse processo ele vai até... Tem crianças que terminam nos 7 anos de idade, tem outras que vão ser nos 10 anos de idade, então não tem uma data, não tem um tempo fixo, né, que se finda, né, esse processo de reencarnação mesmo. Então não dá para saber, às vezes, se é mediunidade ou é simplesmente ainda esse processo do espírito estar ali e aqui ao mesmo tempo, né? E quando eles percebem que tem uma mediunidade um pouco mais fora, vamos dizer assim, do padrão, existe trabalho dentro da casa, numa linguagem mais simples, seria para abaixar o volume da mediunidade, né? Que é mais ou menos o que a Vera comentou, é passe, né? Dentro da sala de cura e também acompanhamento com os pais, né? Para ver o que está acontecendo dentro de casa. Mas não é indicado mesmo, não faz nem muito sentido, né? Eu acho que não é algo nem saudável, né, para a criança. Em particular, isso que você falou, aproveitando isso que você falou, Ana Paula, aqui na cidade de Las Vegas, eu conheço uma família onde tem uma menina que tem 14 anos. Você olha para ela e fala, não, essa menina tem 14 anos, tem mais de 20. Ela é muito grande, fisicamente ela é desenvolvida. E tem 14 anos, agora está com 15, né? Inclusive, a gente reviu ela há pouco tempo atrás. Por mais que eu tenha desejo de que ela participe de um trabalho mediúnico, porque ela vê espírito, ela assim, ela vive metade aqui, metade no outro mundo, né? Ela está assim, e com a maior naturalidade, né? Então, eu não, por mais que eu seja tentado, né, está fora de cogitação. Bom, primeiro que eu não estou tentado a trazer ela, mas, sabe, fala, puxa, que médio que podia ser. Termina aí, sabe? Ela vai ser, se ela desejar, se vier a trabalhar, quando ela tiver com seus, sei lá, 18 anos, daí para frente, né? E seja algo voluntário, né? Não, mas temos que ter respeito mesmo pela finalização do processo de amadurecimento físico e psicológico. Não tem jeito. Tem que, e mais isso que você falou, quando é muito jovem, ainda espiritual, que aí não está tudo formal. Eu acho que esse espiritual a gente ainda tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem uma certa, né, o Hermínio de Miranda falou, outros autores falaram, a gente tem uma certa noção dessa idade, quando se finda a reencarnação. Mas a gente não pode cravar uma idade. Nessa questão, eu acho que é sempre importante lembrar que no Espiritismo a gente tenta achar um ponto comum, mas não existe uma regra como, por exemplo, na ciência, né? Olha, 2 mais 2 é 4, né? Até que se prove o contrário. Não existe isso no espiritismo. Cada espírito é uma história. Então, como cada espírito é uma história, esse processo também de finalização da reencarnação depende muito da história daquele espírito. E a gente sabe que às vezes tem casos que pode perdurar até o final da adolescência, né? Aí, quando termina a adolescência, começa a vida adulta, de repente cessa todos os fenômenos mediúnicos. Por quê? Né? Não se tornou um médium.
E às vezes foi lá, forçou essa mediunidade dentro do centro espírita e acabou impactando na saúde mental daquela pessoa, né? É verdade. Porque a gente pode, eu acho importante a gente tocar que da mesma forma que eu posso tratar um médium de forma materialista e acabar causando a loucura nele, né? Eu posso também fazer o inverso, pegar uma pessoa que não é médio e forçar uma mediunidade nela e acabar causando um problema mental nessa pessoa, né? É Tudo importante a realmente tem gente que ser, lembrar disso. tudo tem que ser muito bem feito. Por isso que nós estamos estudando, para que a gente tenha esse lastro de conhecimento, para que possa fazer a coisa certa. Kardec pensou em tudo, né? Então, realmente, sabe, pensou em tudo quando ele pegou todo esse conhecimento trazido pelos Espíritos, ordenou de tal maneira que viesse atender a necessidade nossa. Então, tem um outro caso aqui de um rapaz, um menino, né, um jovem, é que ele está fora agora até do país, mas a mãe dele fala, nossa, ele cura as pessoas, ele cura, então, calma, né, deixa, não submete o menino aí a algo que amanhã vai virar, de repente vai ter romaria em frente à casa dele, né? Então, e ele não tem nem estrutura ainda para isso, ele tem que viver a vida dele ainda, assim como as crianças têm que viver a fase, sabe, cada fase normal, e o que os pais podem ajudar muito é buscando conhecimento para que não interne a criança, para que não leve no médico para tomar medicamento, porque para muitos médicos a mediunidade se explica através da histeria. Não, é histeria, ele precisa ser tratado como tal, né? Então, é até interessante, né, a origem da palavra, porque histeria é a coisa que as mulheres tinham, né? E hoje o homem também tem, né? Porque que tem a ver com útero, e o homem não tem útero, mas tem histeria. Então, é um pouco complicado, mas é a dinâmica da linguagem, né? O ser humano tentando entender o ser humano, né? Eu acho que enquanto eu achei interessante o livro dos médios que eu tenho é a tradução do Herculano Pires, né? E daí ele faz uma nota aqui, onde ele diz assim: o desconhecimento do problema mediúnico, a negação sistemática da ação dos espíritos, a ignorância do assunto, enfim, são os responsáveis pelo tabu espírita, criador de neuroses e perturbações mentais. Então, é exatamente isso. O fato da gente negar a mediunidade acaba criando esses problemas que a medicina convencional, vamos dizer assim, não consegue abarcar, né? Não consegue conter, né? E daí vai dar essas explicações estapafúrdias, né? Tudo bem que a histeria era uma explicação estapafúrdia para outra coisa, mas é bem por aí mesmo, né? Aí ele ainda fala assim que também existe o preconceito cultural, que é a mania que a gente tem de, através das leis naturais, ou seja, através das leis naturais do planeta, né, do que a ciência reconhece, dar uma explicação para tudo, né? Então, aí tem uma bateção lá, isso daí provavelmente é a madeira que estalou, porque a madeira estava assim, porque o negócio estava assado. É negar mesmo a lógica, né, por falta de conhecimento. O osso, né, que instalava, né, os ossos. Isso, assim, tem que tirar o chapéu para essa habilidade, né? Então, ao explicar o que a Enedina falou, né, o exemplo, tem que buscar primeiro assim, o fenômeno natural, né? Agora, se nada explica, então, tem uma possibilidade. Sim, claro que tem a possibilidade. Explodiu, né? Eu contei que eu estava numa mesa, né, de um bar junto a amigos, e uma taça simplesmente quebrou no meio, assim, virou duas. Todo mundo olhando, e é interessante que todo mundo, naquele momento, todo mundo voltou a olhar para a taça. E aí ela aconteceu. Eu ainda acho que é fenômeno natural, podia ter passado, né, alguma coisa lá, um ar frio, qualquer coisa, mas Eu acho que eu ainda suspeito porque assim, antes da década de 90, né, durante a década de 80 para trás, os vídeos eram muito instáveis, né? Eles não eram estáveis como hoje. Então, eles estouravam com muita facilidade, por diferença de temperatura, manuseio, etc. Às vezes ele já estava meio frágil e, de repente, é possível isso.
Mas eu não quero dar uma de, como fala, o Erclano que eles falou, né? Preconceito cultural, e tentando explicar. Mas eu acho que é importante a gente tentar retirar todas as possibilidades, né, que É podem ser. importante, é muito importante, porque Mas, muita gente culpa espírito de tudo, dos problemas do dia é, a dia, tudo, é perseguição espiritual, não tem outra coisa. Então, né? mas acho que o que a Inedina falou é importante também, que você precisa do médium, né? Então, por exemplo, se eu estou lá na minha casa, não tem médium. Então, assim, como que pode ser o espírito, né? Obrigatoriamente. Então, agora daí eu também, daí a gente leva para outro lado, né? Ah, será que eu sou médium? Será que eu não sou médium? Aí calma, né? Aí as coisas também não funcionam nesse nível também, não. Marina, você gostaria de ter um espírito que cortasse sua roupa toda manhã? Tô fora. Luiz, eu ia fazer uma pergunta bem rapidinho, assim, é que vocês comentaram ali que é preciso o médium, né? O espírito e a permissão. A permissão de quem? Dos espíritos superiores. Tudo para acontecer. Olha, tem fenômenos que poderiam levar à morte muita gente, prejudicar muita gente, podia fazer um estrago muito grande e tal, assim, por parte dos espíritos, mas eles não têm essa permissão. Então, o Ah, planeta, a civilização, a humanidade, o que é que isso é? Tem um processo natural que não pode ter uma invasão o tempo todo de espíritos. Pipocando aqui, ali e tal, pode, por quê? Até para chamar atenção, por permissão desses espíritos. Senão ficaria uma entendi. bagunça. Já pensou, Marina, você viver num mundo instável? Porque o que desce na cabeça de um espírito que tivesse habilidade para fazer isso? Porque médium está cheio. Sim, Espírito, mas essas materializações não são sempre assim de espíritos assim perturbados, não vêm assim para um modo negativo, assim? não necessariamente. Você pode Não? ter, por exemplo, curas espirituais se utilizando de materialização. Tem médico que se materializa, né? E faz, Uhum. sabe? Ou então ele materializa aquilo que precisa, né? Para poder curar. Enfim, é materialização feita por alguém elevado. Mas tem também a materialização feita por brincalhões. Agora, o Sim, brincalhão está cheio por aí, né? Você já pensou se tivesse sim, solta? sim. Então não Já pode. aconteceu. Não, já aconteceu diversas vezes comigo, quando eu era adolescente. Brincalhões, Então, tá. isso então, menos, calma. Isso para os espíritos brincalhões. Calma, vocês não têm Uhum, verdade. Né? E ainda tá. bem, Obrigada, Luiz. Nada. e ainda bem que lá aconteceu, olha como eu já tinha saído, né? Se o homem está dentro de casa, Ainda bem que ele não seria um inquilino, a Inedira falou. Aí fica lá, você ia quebrar a casa toda, né? Os vestidos dela, ia cortar tudo, ia fazer. não, de Nossa. repente o homem fala, meu Deus, eu estou numa casa assombrada. Mas foi interessante o que você falou. Quando você falou, eu senti que esse espírito estava com muita raiva daquele cara. Bom, do homem, não. Vem da minha casa, Bom, agora vem as conjecturas, já estão discutindo até né, o propósito do espírito. Né? Suelen, você está apta a falar alguma coisa ou gostaria de falar? Aproveita que tem pouca gente, então a gente fala, todo mundo pode falar. Olha, Todo mundo pode falar um pouquinho. Não, tem muito. Se a gente. Olha, eu acho que o assunto vai ficando cada vez mais interessante. Que se. Eu vou te dizer, se for para falar aqui, dá para ficar mais umas 2 horas. Mas vão aprofundar mais detalhes nessas questões ainda. Vai ser mais interessante sobre compreender. No começo, quando você estava falando sobre os barulhos que acontecem e aí quando vai se verificar não tem nada, foi aquele exemplo que eu dei, né? Não sei se vocês lembram da quarta passada da cozinha na minha casa. Quando foi chegar na cozinha não tinha nada. Eu lembrei desse exemplo. Eu devia ter guardado para hoje, tá vendo? né? E também é bom lembrar que as manifestações físicas não são só de barulhos, né? Podem ser de sensações, de cheiros,
né, de uma série de coisas, né, de perfumes, enfim, tem vários tipos de manifestações físicas. A pergunta da Marina é interessante porque muita gente tem dúvida em relação a isso, né, sobre materialização. Então, Marina, eu recomendo você procurar no YouTube palestra do Dr. Fructuoso, né, e ele tem um trabalho maravilhoso, ou tinha, né, pelo menos, de materialização para cirurgias espíritas. Enfim, ele tem alguns livros também já, né, porque ele foi um ótimo observador nessa questão. Então, e a permissão, né, que também é uma outra questão, mas a permissão de quem? Quem é que permite isso, né? E mesmo que se pareça muitas vezes um tanto grotesco, como né, a situação de rasgar as roupas, né, porque realmente é uma situação extremamente incômoda, ainda assim se é permitido, porque existe um porquê, mesmo que a gente não compreenda naquele momento. Existe um porquê, né? Então, é o que o Luiz falou, nós estamos rodeados dele, 24/7, né? Imagine se tudo fosse permitido. E questão de inferioridade moral não é igual inferioridade intelectual. Pelo contrário, existem muitos inferiores morais que têm muita intelectualidade e condições de fazer algo, se pudessem fazer, muito mais do que a gente imagina. Então, acho que seria esse meu comentário. Legal. Só uma pergunta. Ele desencarnou? Não, é que Não. o lar de Frei Luiz parou de fazer esse trabalho como fazia antes. Então ela falou, pô, fazia, tal, aí relatava, tal, porque era da época porque realmente eram trabalhos muito fantásticos assim, né? E Marina, eu coloquei aí, Dr. Paulo César Fructuoso, só tem um Czinho ali. Se tiver dificuldade, você me fala e a gente envia uns links aí, tá bom? Ele tem livros publicados, ele já deu palestra para a gente, tanto presencialmente, antes Covid, né? E depois virtualmente, pós-Covid. E alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? O nosso curso Hoje eu me candidato. Opa, então tá bom. Então vamos lá, né, mais uma vez. Elevando nosso pensamento, sempre ao nosso Mestre amado, Jesus Cristo, com a permissão do Pai Celestial, envolvendo nessa vibração de amor e de carinho que os trabalhadores e os mentores deste estudo nos fornecem neste momento. Agradecer pela oportunidade do estudo e que assim aos poucos podemos compreender cada vez mais essas questões que muitas vezes nos parecem diferenciadas, mas são de causas tão naturais. E assim, fortalecendo o nosso conhecimento, podemos também fortalecer a nossa busca na nossa questão moral, individual de cada um, a que se faz necessário para o nosso crescimento espiritual. Agradecendo a presença de todos os amigos aqui encarnados e desencarnados, aos que veio para aprender junto conosco, aos que veio para nos influenciar e nos ajudar a entender essas questões. E assim, sempre pensando aos irmãos também, que ainda estão longe deste conhecimento, os que vivem na escuridão intelectual e moral, levamos também a ele os nossos pensamentos, para que essa luz que nós fornecemos ao longo deste estudo possam chegar aos corações mais necessitados. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que possamos ter uma noite abençoada e um resto de semana iluminado. E agora peço permissão para que possamos encerrar o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Boa noite. Boa noite a todos. Até a Boa próxima. noite, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.